tudo bem? Bom dia. Hoje aqui é ainda amanhã, deixa eu ver. Ainda aqui é amanhã, né? Ainda não estamos na tarde de quarta-feira. Hoje é dia 17 de julho de 2024 e eu sou Melissa, estou aqui para fazer mais um vídeo para falar de Deus, para dar mensagens, e é isso. E eu vou me apresentar. Eu sou Melissa, dona aqui do canal As Aventuras de Poliana de Verdade. Sou mãe da Poliana de Verdade. Sou escritora, contadora de histórias. Aliás, a minha filha já ama contar histórias. Não sei. Só que às vezes ela inventa. Às vezes ela inventa umas historinhas que é bonitinho. Ela tá com 4, né? Então isso vai crescer mais, né? Porque ela tá desenvolvendo a fala, ela também é autista. Eu sou autista, nível 1. Tenho altas habilidades, né? Que são os livros, e eu acredito que eu tenho altas habilidades em relação também a a minha visão sobre Jesus, sobre a Bíblia. Eu acredito que é algo que eu tenho, assim, bem diferente, né? E daí eu tava lembrando, esses dias, já linkando, eu acho que eu já falei aqui, talvez vocês não lembrem, mas eu fui católica e eu cheguei a fazer a catequese e a crisma, né? E na sala de crisma, geralmente estavam, assim, muitos casais, nem todos, né? Mas a crisma na igreja católica você precisa fazer se você quiser se casar, senão você não se casa, né? Na igreja católica. Mas eu estava ali sozinha e frequentei todo o curso e até então nada havia me despertado. Quer dizer, eu tinha a mesma mente mente educada, não é bem, porque assim, a educação ela ela forma uma cegueira também, uma cegueira. Então, deixa eu ver se eu fico aqui um pouco. A educação, ela cria uma certa cegueira coletiva, né? Que é você sentar numa cadeira e estar ali para ouvir e só ouvir, né? E você devolver aquilo que te foi passado da mesma maneira que te entregaram, sem interferir naquilo, sem pensar de fato, refletir sobre aquilo. E parece que eu sinto assim, né? Isso é algo que eu já ouvi de outros autistas. Essa sensação de uma educação robotizada, de um consenso. Os consensos são cegueiras coletivas, entende? Então eu sento na cadeira para aprender, mas na verdade como se eu não estivesse aprendendo. Eu estou engolindo aquilo inteiro, sem fazer uma digestão, sem me importar também se eu concordo com aquilo, se eu estou entendendo, se aquilo é real. E até o momento, até o último dia da aula de Crisma, eu estava ali como esse ser
em ilusão, em cegueira. Daí eu fiz a prova e eu sabia todas as respostas. Mas a questão não eram as respostas, não era que eu queria passar, né? Porque na época eu tinha o sonho de me casar ali naquela igreja, né? Onde eu tinha sido batizada, né? Quando criança. E, enfim, tinha toda uma expectativa, né? Sobre aquilo, eu já estava me preparando e tal. Mas quando eu fiz a prova, eu respondi todas as. Terminei a prova muito rápido, né? Eu lembro que a sala ainda estava cheia. E eu fui, eu acho que a segunda a sair da sala de aula. Mas eu poderia ter sido a primeira, mas é porque me veio um estalo. Parece que a minha mente abriu e aí me vieram várias perguntas que eu não sei, nunca tinha aquelas perguntas. E do nada vieram esses questionamentos. Daí eu comecei e eu pensei, meu Deus, eu vou escrever isso, o que a professora vai pensar? Porque ela já tinha me elogiado. Uau! Ela tinha feito elogios para mim que nem minha mãe nunca fez para mim. Então, e assim, eu sempre tive baixa autoestima. Então, eu sempre, como eu disse no último vídeo, sempre fui muito perseguida, sempre fui muito criticada desde criança, né? Sofri bullying na escola. E, nossa, alguém me elogiar e eu confiei nela, porque ela era uma mulher. Ela não era uma mulher assim que, sabe, que saía elogiando todo mundo, bajulando todo mundo. É uma mulher bem séria, bem na dela, sabe? Falava o que tinha que falar e é mais quietinha. Então, quando ela fez o elogio para mim, e foi num dia que eu não sei se teve. Teve uma confraternização, então o clima ficou mais leve ali. E eu sentada ao lado dela, ela acabou falando umas coisas para mim que parece que, sabe, parece que a pessoa começa a tirar de dentro de si, porque às vezes você até tem vontade de elogiar as pessoas, mas você parece que não tem coragem, né? Sei lá. E elogios bem sinceros, né? O que a gente deveria fazer mais, elogios sinceros, né? Não para agradar, mas realmente, se tem algo que você acha de alguém que é sincero, diga, né? Porque isso edifica muito. Então ela me disse, Melissa, você é bonita de dentro para fora. E nossa, eu fiquei tão feliz, fico até emocionada de lembrar sobre isso, né? Porque na época ela contou algumas coisas pelas quais ela estava passando. E eu achei, nossa, eu pensei assim, cara, por que ela tá passando por isso? Uma mulher tão boa. E eu fiquei machucada agora lembrando por dentro, porque eu não queria que ela passasse por essas coisas, porque achava realmente que ela não merecia passar por aquilo. Eu tô com chá no fogo, já volto. Voltando aqui, o meu chazinho de morango e outras misturas. Se inscreve no canal, curte o vídeo, né? Daí eu vou contar um pouco da minha professora. Eu fiquei triste, na verdade, né? Não fiquei irada, fiquei triste. Porque ela contou que, enfim, casou, foi aquela história linda, perfeita, romântica. Ela e o esposo trabalhavam na igreja, né, católica. Ele tocava na igreja. E aí tiveram os filhos, e os filhos crescendo, acho que já grandes.
ele a traiu uma vez e quando ela descobriu, ela dormia todas as noites chorando, soluçando, né, de chorar, ele se arrependeu e tal. E aí ele ficava com muito remorso, né, segurava na mão dela, mas ela só chorava. Provavelmente não esperando, né, tamanha... Não é só infidelidade, uma deslealdade, né? Eu acho que deve dar uma sensação de caramba, eu não faria isso. Por que que ele fez isso, né? Não faria isso com ele. E aí, é... e aí teve uma segunda vez, né? Isso se repetiu. E aí realmente ele saiu de casa. Parece que... Agora eu tô me lembrando mais do caso. E realmente ele se transformou em outra pessoa, saiu da igreja, né? Voltei pra cá. Desculpa. E... ele se transformou em outra pessoa. Enfim, eu não sei o que acontece, que eu tô lembrando o seguinte. Não é o primeiro caso que eu vejo isso, mas o esposo dela acabou tendo um acidente de carro, né? E morreu nesse acidente. Já é a segunda, pelo menos duas pessoas que eu soube. Uma das mulheres descobriu, né, que o esposo estava em viagem e teve um acidente. Só foi descobrir que ele tinha uma amante, né, que ele tinha alguém, depois já de falecido, ela já chorando, e descobriu que havia mais alguém ali com ele. Não sei o que isso significa, mas enfim. Mas o que eu quero linkar, né? Que ela fez esse elogio para mim, eu sabia da história de vida dela. Na verdade, o nosso cérebro, ele vai linkando tudo, né? Conforme a consideração que você tem pelas pessoas, gratidão, uma certa empatia, né? Não é? Talvez pode até ter um pouco de pena, né? Também de alguém, aquele respeito que vem da autoridade. No momento que eu estou fazendo a prova de crisma, lembrando, terminando, me vem todas aqueles questionamentos, e que na verdade eu já sabia a resposta, porque Deus me deu a pergunta e a resposta. Mas eu queria só deixar a pergunta para que ela pensasse. E são coisas que me fizeram abrir o falando de Deus e que me acompanham até hoje, né? Que é sobre a verdadeira identidade de Jesus. Não um Jesus mitológico, Jesus idealista, né? O Jesus de verdade. E a gente se idealiza para as pessoas, né? A gente, por causa da consideração, por causa do respeito à autoridade, às vezes a gente até desiste do nosso caminho verdadeiro. O medo do que as pessoas vão pensar, entende? Isso é muito tóxico. Mas naquele momento eu tive, parece que foi uma ordem, escreva, e aquele foi o momento de início de todo o meu caminho de percorrer e descobrir a verdade sobre quem Jesus é, quem Jesus foi, quem ele é, qual realmente foi a luta dele, né? Então, tipo, ela me elogiou,
ela vê que eu sou bonita de dentro para fora, eu conheço a dor dela, né? Ela teve que perder o grande amor da vida dela dessa maneira tão desonrosa, né? Ele tendo traído ela várias vezes, tendo abandonado, e ela dizia sempre: oro por ele, oro para que Deus alcance o coração dele para que ele se arrependa dessa vida. Infelizmente, ele não se arrependeu, né? E aconteceu o que aconteceu. Mas ela orou sempre por ele, até o final. E mesmo sabendo de tudo isso, eu não devia a ela a minha vida. Nós não devemos às pessoas. Eu não devo ao meu pai, à minha mãe, a minha vida. É o que Deus me falou outro dia. Você deve a Deus. Mesmo que vá contra aquilo que seus pais acreditam. Mesmo que vá, diz, honra pai e mãe. Sim. Mas primeiro é o pai lá de cima. Né? Então, esse é um pouquinho da minha história, da minha busca por saber a verdade, né? Dentro da história de Jesus. Tem uma coisa que eu coloquei um filme hoje de manhã, né? Para minha filha dar uma olhadinha, que é Cegos, Loucos e Surdos, né? Ela viu só um pedacinho ali. Daí eu falei: filha, tem gente que, né, não enxerga, que é cego, tem gente que é surdo, não escuta. Ela não entendeu muito bem. Mas aquilo foi pra mim, entende? E eu peguei algumas partes do cego. Ele vai de carro com a irmã dele e ele diz: me deixa aqui, eu vou descer. Agora eu vou me virar. Eu não vi, mas eu acho que a irmã dele tinha arrumado uma bengala para ele. Normal, né? Que é pro cego se guiar, né? E eu não vi já essa parte, ele já estava na rua. Mas pelo que eu me lembro, ele se nega. Ele não quer ser cego. Então ele não quer usar aquilo. Daí o que Deus começou a falar no meu coração para dizer para vocês? Não se finja de outra pessoa. Mostre o seu rosto, a sua cara, quem você é. Entende? E ele é, é, se fingindo de não cego. Eu não sou um cego. Daí o que acontece? Aparece um cego, um outro cego, e pede para ele ajuda. Você me ajuda a atravessar a rua? E ele diz sim. E ele ajuda. Só que eles acabam entrando dentro de um caminhão de mudanças. Tá, depois disso, eu já fui para lá fazer outras coisas. Voltei, estava na cena em que o cego que ele queria arrumar um trabalho, ele queria aquela vaga, ele soube daquela vaga, aquela oportunidade para ele. Só que o que acontece? Ele, em vez de, tá, eu quero essa vaga para mim, mas eu me apresento como Melissa, como autista, como superdotada, como escritora, bacharel em direito, quer dizer, eu não minto, eu não escondo, sabe? Eu começo, é o que Deus me falou outro dia. Comece as coisas na verdade. Comece as coisas do modo correto. Porque a maneira como você começar é a maneira como vai terminar, né? É como as coisas vão correr, né? Se você começar algo com mentira, aquilo vai se tornar um bolo. É uma mentira que esconde outra mentira. E fica incontrolável, né?
que acontece? Talvez algumas mulheres perceberam, né, uma tendência desses homens a mentirem dentro do namoro. E aí pensaram, eles vão mudar, né? Então, para tudo existe um limite, né? E esse cego chega para a vaga se fingindo que não é cego, né? Só que quem atende ele é o surdo, né? Quem vai dar a vaga para ele é é outro deficiente, né? E assim, esse deficiente entenderia muito bem, olha, eu sou deficiente, eu entendo que você também tem uma deficiência. E aí nós vamos, como é que fala? Eu vou ter empatia de você porque eu também eu também tenho uma deficiência, por mais que seja diferente, mas também é uma deficiência, entendeu? Mas se você chega mentindo, né? E aí ele chega mentindo, né? Porque ele quer se fazer de forte, né? Ele viu, ele planejou na casa dele, né? Ou ele estava dias planejando isso já. Que assim é que ele conseguiria isso, essa vaga. Gente do céu, peraí, é gambiarra. Daí eu vou linkar tudo, calma, tá? Com as mini mensagens. Porque hoje eu vou estar falando de novo sobre isso. Esse cego, né? Ele tem medo de se mostrar quem ele é de fato. A irmã dele leva ele para a rua para que ele assuma a situação dele. As fragilidades, as necessidades, aprenda a ter atitude, mas sem negar quem ele é. Então, assim, não negue quem você é, não negue as suas necessidades. Não minta, entende? Não use de um personagem, né? Uma das coisas que, ainda bem que eu vi vídeo, né? E foi uma coisa que foi difícil de eu admitir, mas que sim, eu menti para mim mesmo durante muito tempo da minha vida. E é uma coisa que o superdotado faz para ser aceito, entende? Ir para a religião que não era minha. Ter relacionamentos da maneira do outro, enquanto aquilo não me agradava, não era o meu sonho, aquilo não, sabe? E isso sempre desembocava no fracasso, né? E aqui ele vai falar sobre isso hoje, sabe? O que eu vejo hoje é um movimento das mulheres dizendo que são tão fortes quanto os homens, que elas são como os homens, se negando a sua identidade, sua fragilidade, se dispondo a relacionamentos abertos e dizendo estamos muito felizes. Muitas artistas, atrizes, sabe? E sabe o que eu vejo? Eu já vi alguns cortes de entrevistas, eu nem assisto inteiro, não faço questão. Eu vejo no rosto delas um cansaço de alma. Desonra, é isso que eu vejo. Nitidamente, desonra. E ter que vir a público expor isso é mais desonroso ainda. Ter que manter um relacionamento a todo custo. Um relacionamento puxado, desgastado, onde você é conivente com o pecado, entende? Você faz qualquer coisa para manter um relacionamento, abrindo mão da sua dignidade, entende? Então vejo que as mulheres elas estão com a bandeira de liberdade, mas elas estão presas,
sabe? É falso isso, é falso, né? Sem verdade, sem sinceridade, não existe saúde, né? Nada disso. E aí hoje, tá? E aí hoje eu vou estar falando sobre o primeiro passo. Na verdade, eu já vejo como o segundo passo, pelo menos. É que ele fala primeiro passo, não se critique. Aprendendo a gostar de si mesmo. Louise Hay. Não se critique. Lembra das primeiras coisas que ele diz? Ela, né? Louise, ela. Desculpa. Perdoar a todos e se perdoar. Perdoar a todos e se perdoar. Daí hoje Deus diz muito forte: não minta. Assuma quem você é. Assuma suas necessidades, suas fragilidades. A partir daí, faça os movimentos. Este primeiro passo é tão importante que, se você realmente o alcançar, não terá que praticar nenhum dos próximos, pois eles virão automaticamente. Vai falar muito da autoaceitação. A primeira coisa a fazer é parar com toda a crítica. Tome consciência das muitas vezes em que você se ataca de forma implacável. Eu sou um idiota. Olha o erro que eu cometi. A palavra que disse eu deixei de dizer. Como fui covarde. Sou uma péssima profissional, sou um verdadeiro fracasso. É como se pegássemos um chicote para açoitar nossa própria pele, sem a menor complacência, sem nenhuma tentativa de compreensão. Não se trata de negar realidades. Se a impulsividade prejudica você, reconheça como uma característica sua e procure administrá-la melhor. Aqui ele dá um exemplo, uma pessoa que é impulsiva, mas você reconhece o lado positivo disso. Qual é o lado positivo da sua característica, da tua personalidade? Se você é impulsivo, ele diz aqui, você é bom para demonstrar afeto. Então, isso é uma característica positiva, você demonstra afeto às pessoas. Aqui diz, se você tivesse uma deficiência física que impedisse uma determinada atividade, não se criticaria por causa dela. Procuraria tratá-la e se adequaria às suas possibilidades. Por que não agir da mesma forma em relação a outro tipo de limitação, em vez de punir-se? Então, aí dentro vai muito, por exemplo, no meu caso, sou autista superdotada, né? A minha vida toda, por exemplo, né? Quando eu ia fazer vestibular, eu tinha um professor de química, eu lembro que eu fiquei na cabeça aquilo até que eu tive coragem antes de bater o sinal de perguntar para ele. Falei para ele, eu quero ser escritora, escrever livros, que é o que eu gosto. Eu estava nesse período ainda, naquela época eu já estava, já tinha parado de escrever, né? Eu escrevi, comecei com 11 e aí com 15, 16 anos eu parei, né? E é engraçado, foi muito, foi muito certeiro aqui. Eu entrei no meu primeiro relacionamento e aquilo parece que me travou. Travou tudo que eu tinha por certo. Quando você entra no relacionamento com a pessoa errada, tudo que você tem com Deus vai por água abaixo. Seu chamado, a tua missão, os sonhos que você tinha, a pessoa vai te convencer a abandonar tudo. E foi o que aconteceu comigo.
E foi péssimo. E aí eu fui desenvolvendo essa falsa personalidade e uma manipulação que eu não percebia, sabe? E aí entra essa vontade de agradar o outro, né? Que vem da superdotação. A hipersensibilidade a gente sofre, mas esconde. Que eu fui desenvolver depressão lá na frente, com 18 anos. Começar, né? E tornou o ápice com 21, 22 anos. Estourou, assim, sabe? Eu não conseguia fazer nada, não conseguia escrever uma linha. Nem pra, não conseguia escrever minha monografia jurídica, né? Que eu estava terminando o curso de Direito. Então, quando você entrar em um relacionamento com a pessoa certa, a pessoa vai te aproximar de Deus, a pessoa vai te incentivar nos teus dons, nos teus chamados, vai potencializar e elogiar, vai saber te elogiar, vai, vai potencializar o teu perfume, Deus está falando. Você vai ficar mais como se tudo que é bom em você fosse um perfume. Então aquilo vai, sabe? A tua luz vai ficar mais forte. Quando você está em um relacionamento tóxico com a pessoa errada, que não é a pessoa para você, você vai morrendo, morrendo, entende? Vai te matando aos poucos isso. O que eu ia dizer? Esqueci. Ah, duas coisas. Eu perguntei pro professor de química e ele me disse que eu não precisava fazer uma faculdade para ser escritora, é só escrever os livros, né? Hoje eu sei sobre isso. Mas como Deus já tinha falado comigo, a voz falou para eu fazer justiça. Justiça. Não fazer justiça, que a justiça era o meu caminho. Só que não precisava fazer direito, eu poderia fazer isso escrevendo. E é o que eu faço hoje. Fazendo vídeo aqui falando sobre justiça, sobre os mais fracos, menores, busca por verdade, né? E também teve uma outra ocasião de mentira assim na minha vida. Teve uma vez que foi engraçado. Acho que minha mãe achou um trabalho para mim. E por telefone, né? Ela disse que eu falava japonês. Eu não falo Nihongo. Eu falo, não sou zero, mas o que eu falo é muito pouco, sabe? É muito pouco. Assim, eu conseguia me virar no Japão, mas é muito pouco. Eu falo mais inglês, mais espanhol, depois inglês e o japonês, o Nihongo, é o menos. É muito mais difícil, né? E eu tive, assim, muito menos contato, né? Engraçado é que com o espanhol foi o último que eu conheci. E foi o que eu mais aprendi porque é mais semelhante à nossa língua, né? A segunda língua que eu aprendi, quer dizer, primeiro português, a segunda foi o inglês. Quando eu era criança, que fiz algumas aulas, só que infelizmente eu parava, porque às vezes meu pai estava apertado. E por último foi o japonês, por último não, foi o espanhol, né? Com colegas peruanos, bolivianos, onde eu aprendi, né? Pessoal muito simpático. E aprendi mais. Mas ela mentiu que eu falava Nihongo, porque precisava, era requisito, né? Aí entra na mentira. Não minta, não minta, não minta para essa vaga que você quer. Seja verdadeiro. Porque talvez a pessoa que vai te entrevistar, a pessoa que vai te aceitar,
ou seja lá para você iniciar um relacionamento amoroso, ou você vai conhecer teu sogro, tua sogra, vai entrar numa firma, vai entrar num estágio, não sei no que. Não minta, às vezes aquela pessoa também tem as suas fragilidades, já passou pelo que você já passou e sabe. Nossa, é muito melhor quando as pessoas são verdadeiras, sinceras, né? Deus gosta disso, de verdade. Deus é o Deus da verdade. Quem é o pai da mentira? Satanás. E aí minha mãe mentiu. Ela mentiu pra mim. Só que o que aconteceu? Eu não consegui desmentir. Eu não consigo mentir, mas se alguém mente, eu não consigo desmentir a pessoa. Nem sempre. Às vezes, hoje eu já consigo mais. Naquela época, era uma época ainda em que eu quase não falava. Melissa não abria a boca, sabe? Eu era praticamente muda, né? E daí eu parti pro serviço, eu fui aceita, já que eu falava japonês, né? Fui aceita. Eu fui para uma entrevista que, gente, foi péssima. Eles falando me rogou o tempo inteiro, e a mulher me falou para falar algo ali, uma expressão que se diz, agora eu não lembro qual que era. E quem falou que eu conseguia falar? Eu não achava um momento para falar aquilo, e quando chegou o momento, não consegui falar. Fiquei o tempo inteiro fazendo assim com a cabeça. Foi péssimo. Me senti péssima, a maior mentirosa. E com raiva da minha mãe, né, naquele momento, porque que ela me enfiou nessa enrascada. E daí a enrascada continuou, porque eu fui para o serviço onde eu tinha que fazer a Kensa, que era um serviço de ver se havia defeitos naqueles celulares. E eu peguei um lugar que era super exigente. Tinha que falar o japonês, eu não falava. E as pessoas ali eram muito cobras, venenosas, falsas. Tinha bastante adolescentes ali. Eu fiquei com os adolescentes ali ao meu redor. Mas eu ali, na época, eu já estava com. Quantos anos eu estava? Com 20 e poucos anos, 25, 26, 27, por aí, mais ou menos a minha idade. Mas parecia que eu era mais nova do que aquelas meninas de 15, 16, porque elas eram muito. Esse é o problema do autista. Ele sempre vai parecer mais novo, por causa da ingenuidade. Então, elas eram muito passadas. Não é malandragem, é crueldade, é espertas, eu não sei explicar. E, e na época, nessa época eu já tinha saído, tinha saído? Já tinha saído da síndrome do pânico. Então, o meu chamado como escritora, como contadora de histórias, ele tinha voltado. E o que acontece? Quando você tem algo que é destino na tua vida, Deus colocou, você pode se afastar daquilo, mas aquilo como uma corda, como se fosse essa corda fosse um elástico. Você vem, 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 se afasta, a hora que você vem, pá! Deus me mostrou outro dia isso. Uma corda que se afasta, se afasta, se afasta, se afasta, a hora que ele vem com tudo, entende? Então, quando eu reencontrei isso, e aquilo me curou da síndrome do pânico, né? Porque muitas vezes a síndrome do pânico, ela vem por uma não aceitação de quem você é, né? Por fazer demais a vontade das pessoas e se negar, e se rejeitar, e se autoflagelar por isso, por ser quem é. Então, a minha criação estava muito forte, então eu não conseguia controlar da superdotação. Eu estava na linha, estava trabalhando e eu tinha que criar, porque as ideias vinham, eu tinha que criar, criar, criar.
E o que acontece é que eu não tinha entendido direito qual era o meu trabalho ali. Só que eu vendo que as pessoas ao meu redor achavam que eu falava japonês e eu não podendo dizer que eu não falava e não achava aquelas pessoas confiáveis também porque elas não me passavam confiança, elas me sempre me davam essa sensação disso, de cobra, de serpente, de pessoas matreiras, sabe, pessoas que você sempre percebe que estão ao teu redor esperando a tua queda. Ah, agora vai cair. É agora, é agora, é agora. É esse ambiente. É nesse ambiente que eu estava. Eu tenho certeza que você já esteve ou está nesses ambientes que nós muitas vezes estamos. Nós percebemos, nós não falamos. Nós sabemos, né? A nossa alma sabe. Eu tenho algo que eu acredito. Se alguém mente para você, se alguém fala as coisas ou faz as coisas nas suas costas, a tua mente não sabe. Mas o teu espírito que perambula por aí, ele sabe. Por isso que muitas vezes você sonha com as coisas e elas acontecem depois. Porque o teu espírito, ele informa a tua alma, né, sobre as coisas. Então, nós sabemos de tudo, entende? A nossa mente não sabe, mas o nosso espírito, não existe nada escondido, entende? Enfim, eu não fiquei muito tempo nesse trabalho. Nossa, eu me senti aliviada quando me mandaram embora. Era um ambiente péssimo. E quanto mais eu me sentia pressionada, que o ambiente era ruim, sabe um ambiente que ele é limpo, mas você tem a impressão de fedor, de lodo, ai, é nojento, sabe isso? É indescritível essa sensação. É o que o nosso espírito repassa para a tua alma e repassa para o teu corpo e você sente aquilo, sabe? E enfim, é isso. Fique em lugares, fique com pessoas que te amam como você. Você vai encontrar isso, eu tenho certeza. Daí aqui diz: não vai ser fácil parar de se criticar, porque há muitos anos você faz isso. Mas tudo é um processo. Comece agora. Preste atenção nessa tendência e repita muitas vezes para si mesmo que não quer. Eu não quero mais fazer isso. Não quero mais ser o meu carrasco, sabe? Ficar me criticando, sabe? Olhe no espelho e diga: eu sou bonito, eu sou bonita, sabe? Meu rosto é bonito, meu corpo é bonito, eu sou agradável, eu sou amável, eu sou digna de amor, eu sou digno de amor. Eu sou digna de um homem que me seja fiel, que me seja leal. Sou digno de uma mulher que me seja leal, que me seja fiel, sabe? Enfim, com todas as características que você merece. Quando se surpreender acusando-se em pensamento ou em voz alta, pare imediatamente e diga algo positivo. De repente veio à tua mente: cara, eu sou, sei lá, você pensou uma coisa que você é, uma coisa horrível veio à tua mente. Daí imediatamente você para: não, eu sou uma benção. Eu sou digno de amor. Eu sou. Nossa, eu tenho super qualidades, sabe, que muitas pessoas não têm. Eu sou especial, sabe? Amém? Aqui fala que as críticas não transformam ninguém, porque geram culpa. E não uma ajuda amorosa que provoca mudanças. As críticas não levam em conta quem somos, na maioria das vezes, e nossas possibilidades reais, mas pressupõem uma capacidade que não temos. Então, isso aí. O que você não deve considerar? Propostas,
críticas e sugestões de pessoas que não estão levando em conta quem você é e a tua realidade, entende? Sei lá, se de repente você é uma pessoa que anda de muletas, 2 muletas, assim, tô vendo uma pessoa, sabe? E daí a pessoa fala assim, cara, você é muito preguiçoso, atravessa esse rio a nado. E a pessoa não tá levando em consideração que Deus não te deu capacidade para atravessar esse lago a nado, entendeu? Ele não vai te exigir isso, entendeu? Ele sabe o tempo que você leva e aquilo que você pode fazer. Isso se chama crueldade, entendeu? Cobrar da pessoa uma coisa que não condiz com a realidade da pessoa. Ó, se as críticas não funcionam, vamos usar outra tática. Aceite-se como você é. Lembra do cego? Aceite, sabe? Para de, sabe, de fingir ser uma pessoa que não é, para agradar as pessoas, para conquistar afeto. Você vai conquistar relacionamentos falsos, entende? A partir do momento que você se aceita, você começa a gerar as mudanças que você deseja. Críticas nunca mudam nada, por isso recuse-se a se criticar e aceite-se exatamente como você é, para então realizar as mudanças que deseja. Daí no finalzinho, vou terminar já. E você é capaz de fazer isso. Comece agora, tá? Você pode fazer isso. Diga agora em voz alta. Vamos dizer? Vai. Eu prometo me esforçar. Diga. Eu prometo me esforçar para deixar de me criticar. Para deixar de me criticar. Eu prometo me esforçar. Eu prometo me esforçar para ter pensamentos positivos, para ter pensamentos positivos a meu respeito, a meu respeito e a respeito dos outros, e a respeito dos outros. É isso. Nossa, hoje foi tudo sobre aceitação, sobre verdade, transparência, entende? Saia do personagem, sabe? As oportunidades que você tanto sonha para a tua vida, em todos os âmbitos, âmbito social, profissional, amizades, relacionamento amoroso, família, tudo isso é começando com verdade. Para que dê certo. Essa é a combustão, Deus está falando. Isso vai dar combustão, verdade, 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 verdade. Né? Para que você não quebre a cara, entendeu? Então, verdade, né? Isso não significa que você não tem que mudar, porque o Espírito Santo vai dizer aquilo que você tem que mudar, mas sem mentir, entende? Sendo verdadeiro, né? Tchau, amo vocês. Se inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima.